O texto que servirá de base para a nossa reflexão é o diálogo entre Jesus e os seus discípulos, registrado em Mateus, capítulo 16, o qual relata que, em certa ocasião, já se aproximando do dia de sua morte, Jesus questionou os seus discípulos sobre o conhecimento que eles tinham a respeito dele. Após eles dizerem que o povo daquela época achava que Jesus era um profeta que havia voltado à vida, Pedro, como porta-voz dos discípulos, fez a sua confissão de fé, dizendo que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração de Pedro é tão importante que precisa ser analisada com calma, especialmente se considerarmos o que Jesus respondeu a Pedro após ele dizer essas palavras. Por isso, eu vou precisar de algumas etapas para explicar essas palavras de uma maneira simples e que nos ajudará a responder à questão sobre qual é a verdadeira igreja. A primeira coisa que é importante ressaltar são os dois títulos que Pedro usa para dizer quem é Jesus. O primeiro deles é Cristo, e esse não é o sobrenome de Jesus. Cristo é uma palavra grega que significa ungido ou escolhido. Ela é uma tradução da palavra hebraica Messias, que era usada no Antigo Testamento, quando alguém era escolhido para uma missão dada por Deus. E por causa disso, se derramava óleo sobre a cabeça da pessoa. Se nós lermos algumas passagens do Antigo Testamento, veremos que os reis de Israel, os sacerdotes e até mesmo profetas eram ungidos, ou seja, eram escolhidos para uma missão dada por Deus. Por isso, dizer que Jesus é o Cristo significa dizer que ele é o escolhido de Deus para uma missão. O detalhe é que o Antigo Testamento tem diversas passagens em que descreve um Messias, ou um escolhido de Deus, que viria ao mundo e exerceria três funções ou ofícios importantes. Ele seria profeta, sacerdote e rei. Talvez naquele momento o próprio Pedro não se deu conta da importância e do peso que esse título tem, porque, para os judeus daquele tempo, a ideia de um Messias estava muito ligada a um conceito político, e falar de um Cristo naquela época significava falar de um rei que livraria os judeus da dominação dos romanos. A partir disso, a gente consegue entender por que Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Porque isso poderia causar confusão na cabeça das pessoas. Afinal, Jesus não veio para assumir um reinado terreno. Porém, afirmar que aquele ser humano chamado Jesus é o Cristo significa dizer que ele é o escolhido de Deus para ser profeta e tornar conhecida a situação do ser humano diante de Deus e mostrar qual é a vontade de Deus para os seres humanos. Significa dizer que ele é o escolhido de Deus para ser sacerdote e reconciliar o ser humano perdido e condenado com Deus, livrando-o do pecado, da morte, do poder do diabo e da condenação ao inferno. E também significa dizer que ele é o escolhido de Deus para ser o Rei dos Reis e governar sobre todas as coisas no céu e na terra. Diante disso, alguém pode se perguntar: tá, mas como um ser humano é capaz de fazer tudo isso? E é aqui que entra o segundo título que Pedro usa para descrever Jesus. Ele é o Filho do Deus vivo, que é o doador e mantenedor de toda a vida. Por ser o Filho de Deus, Jesus, como profeta, era capaz de tornar a vontade de Deus conhecida aos seres humanos, de que todos se arrependam de seus pecados, se voltem para Deus e possam receber a salvação da eterna condenação ao inferno. Para que essa salvação fosse possível aos seres humanos, Jesus, como sacerdote,
fez o perfeito sacrifício, sofrendo em nosso lugar o castigo que merecíamos pelos nossos pecados e se entregando à morte, a fim de carregar o peso do pecado de toda a humanidade na cruz do Calvário e assim oferecer um meio de livrar o ser humano das consequências que o pecado traz. Por ser o Filho de Deus, somente ele poderia realizar o perfeito sacrifício em favor da humanidade e reconciliar o mundo inteiro com Deus. E por ser ele o Filho de Deus, Jesus foi o único capaz de vencer o pecado, a morte, o diabo e o inferno por cada um de nós. Ao ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e receber de Deus todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra para reinar sobre todas as coisas e ser o Rei dos Reis. Por isso, esses dois títulos são importantes para compreendermos o porquê de Jesus dizer a Pedro que ele é bem-aventurado. Ninguém conseguiria saber sobre a identidade humana e divina de Jesus se não fosse pela revelação do próprio Deus. Além disso, se Jesus não for o que Pedro afirmou ser, toda a fé cristã não passa de uma ilusão. E se a confissão de fé de Pedro não fosse tão sólida como uma pedra, Jesus não teria dito que edificaria a sua igreja a partir do que Pedro disse. E essa é a segunda coisa que é importante ser ressaltada. A confissão de Pedro é tão importante que Jesus diz que a sua igreja, ou seja, a igreja que pertence a Jesus, seria edificada sobre essa confissão de Pedro. Porém, para edificar qualquer coisa, é necessário que haja um fundamento, uma base para a construção. E o fundamento da igreja não pode ser outro a não ser o próprio Cristo, o Filho de Deus. Ao considerarmos outras afirmações da Bíblia, a pedra sobre a qual a igreja está edificada é o próprio Cristo. Ele é a pedra fundamental e angular. E somente por causa disso, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, as forças do mal, lideradas pelo diabo, não destruirão a igreja de Jesus. Com isso, a resposta para a pergunta qual é a igreja verdadeira não pode ser outra. É aquela que tem como fundamento Jesus, o escolhido de Deus. E como as pessoas podem se tornar membros dessa verdadeira igreja? Se considerarmos que a verdadeira igreja pertence a Cristo, o Filho de Deus, e é por ele edificada, então significa dizer que a verdadeira igreja não é fruto ou resultado de esforço humano, mas é a ação de Deus. E se é a ação de Deus, só há uma forma de se tornar membro dessa verdadeira igreja: ouvir o que Jesus diz, crer que ele é o Cristo, o Filho de Deus, e seguir a ele. Pois é ele quem chama e reúne aqueles que vêm a se tornar membros da sua igreja. Por se tratar de uma reunião em que pessoas ouvem o chamado de Jesus, Lutero, a partir do texto bíblico de João 10, escreveu que a igreja é formada pelos santos crentes e os cordeirinhos que ouvem a voz do bom pastor. Pois o bom pastor chama as suas ovelhas pelo nome, elas conhecem a sua voz, fugirão do estranho e não o seguirão. Em outras palavras, apenas os crentes em Cristo, que o seguem em confiança, pertencem ao seu santo rebanho, que é a verdadeira igreja. Assim, o que é decisivo para a existência da igreja é Cristo e a união daquele que está ligado a ele pela fé. Mas será que existe alguma forma de identificarmos qual é a verdadeira igreja aqui neste mundo? Sim, existe. Porém, nós não a identificamos pela presença de pessoas, e sim pela presença do bom pastor Jesus.
pois onde ele estiver falando e houver pessoas ouvindo suas palavras e confiando nelas, ali estará a verdadeira igreja. Desse modo, a única forma de identificar a verdadeira igreja é pelas marcas ou sinais que apontam para a presença de Jesus. E quais são essas marcas? A pregação do Evangelho e os sacramentos do Santo Batismo e da Santa Ceia administrados de acordo com a ordem e o ensinamento de Cristo. Pela pregação do Evangelho, é possível ouvir a voz do Cristo Jesus, o bom pastor. Pelo Santo Batismo, o Cristo Jesus está presente, nos revestindo e nos tornando filhos de Deus. E pela Santa Ceia, Cristo Jesus está presente com seu corpo e sangue, que nos são dados para perdão dos pecados. E onde há perdão de pecados, há também vida e salvação. Onde estiverem essas marcas, ali estará a verdadeira igreja, tendo a presença do Cristo Jesus com aqueles que o seguem em fé. Por isso, não importa o número de pessoas, desde que elas se reúnam em torno dos sinais da presença de Cristo, a fim de receberem pela fé as dádivas que ele tem a oferecer: perdão de pecados, salvação eterna e uma nova vida marcada pelo amor, que deseja a salvação de todos ao seu redor. Além disso, se considerarmos que Cristo Jesus deu as chaves do reino dos céus à sua igreja, isso quer dizer que a igreja, ou os santos crentes e os cordeirinhos que ouvem a voz do bom pastor, são responsáveis pela situação e o destino eterno das pessoas. A Igreja de Jesus neste mundo possui a importante missão de administrar os meios que Cristo deixou para que o ser humano possa receber as bênçãos que ele obteve com a sua morte e ressurreição. E por causa disso, o principal propósito da verdadeira igreja é salvar pessoas da eterna condenação. Ela existe para que pecadores possam se arrepender, serem convertidos por Deus, receberem o perdão dos pecados, o livramento do eterno sofrimento, serem preservados na fé salvadora que confia unicamente em Cristo como Salvador e receberem a vida eterna ao lado de Deus. É por isso que Cristo ordenou aos seus discípulos que pregassem o Evangelho a todas as pessoas e instituiu o Santo Batismo e a Santa Ceia. Se não fosse por isso, não teria sentido existir igreja. E para que a igreja continue existindo com esse propósito, o Cristo Jesus, o Rei dos Reis, está governando todas as coisas no céu e na terra para proteger a sua igreja contra as forças do mal, a fim de que, por meio dela, o ser humano possa ouvir, crer e seguir o Cristo, e assim receber perdão, salvação e vida. Se Cristo ainda não voltou ao mundo com todo o seu poder e glória para julgar os condenados e os salvos, é porque ele tem compaixão e deseja que todos se arrependam, creiam nele e sejam salvos. Portanto, a verdadeira igreja é mais do que um grupo de pessoas reunidas. Ela pertence a Cristo e é por ele edificada. Ela é uma só e nunca será destruída. Nela estão presentes as marcas e os sinais da presença de Cristo. Nela há pessoas ouvindo, crendo e seguindo o Cristo. E diante das várias opiniões sobre quem é Jesus, ela não silencia, mas anuncia firmemente que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, para a salvação eterna de muitos. Todo aquele que, a exemplo de Pedro, confessa que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, um dia ouvirá o próprio Cristo falando pessoalmente para ele: Tu és meu. Pois Jesus afirmou: Todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei
diante do meu Pai que está nos céus. Certamente, não existe felicidade maior do que ser reconhecido por Jesus e entrar em seu eterno reino. Deus nos guarde nessa confissão de fé e nos conceda essa bem-aventurança. Amém.